Aí, enfim, minha gente, a doutora não tinha falado nada, né, de que essa questão de que ele estava entre a vida e a morte, ou que tinha mais chance de morrer, né? Não, ela não falou. Ela falou que ele estava em situação estável, né? Estável para mim é uma situação de que está estabilizado, né? Estável. Pode sim e pode não. Então, no caso, está no meio. Eu não tinha como dar uma notícia dessa para Amor, porque eu já sabia que ela estava fraca, meio que debilitada, né? E eu achei que isso poderia agravar ela e ela ficar pior da situação que ela estava. Então eu pedi à doutora, como ela já tinha passado por muitos casos e tinha os termos técnicos para isso, eu pedi que ela desse a notícia a ela para ela poder se acalmar. Mas deixa que foi pior, minha gente, porque ela deu a Foi, notícia do pior jeito que alguém pode dar. Eu acho que nem eu poderia dar uma notícia tão péssima como ela deu. foi, minha gente. Simplesmente ela chegou lá no quarto, aí pegou e disse... Não, primeiro eles mandaram psicólogo. Porque quando manda assim, pode saber que tem coisa errada. Quando eles mandam psicólogo, primeiro já é para preparar o terreno, né? Já é para preparar a pessoa para pegar e soltar a bomba. Aí eles foram lá, conversaram comigo, enfim. Depois ela chegou. Ela perguntou como eu tava e tudo mais. Aí eu pensava que ela ia dar alguma notícia, que ia dizer que ia trazer Miguel e tudo mais. Mas aí ela pegou e falou: olha, o seu bebê nasceu com alguns problemas. E, tipo, ele tá entubado. E nesses casos assim, a gente não tem muita coisa para fazer. Né? A Ou seja, já gente quebrando a sua foi. esperança. Não tem muita coisa para se fazer. A gente tá fazendo o possível, a gente sempre faz o possível, mas a gente não garante nada. Aí eu falei assim, se eu não me engano, eu falei assim, mas já aconteceu casos de. Eu até perguntei a ela se já tinha acontecido casos de algum bebê estar nessa situação e sair, né? Aí ela falou: eu não vou mentir para você, ele vai ter que ser transferido para UTI e possa ser que ele não resista à viagem. Ou seja, toda vez que eu ia me apegar com algo de esperança, minha gente, ela ia lá e dizia, é como se eu dissesse, não, ele não vai resistir, ele vai morrer. Tá entendendo, minha gente? É como se ela dissesse assim, o tempo todo eu tentando me apegar com esperança, vendo se tinha algum jeito, e ela o tempo todo dizendo, olha, é complicado, ele tá muito debilitado, mas tá reagindo bem à medicação. Quando ela dizia uma palavra de conforto, ela já vinha com outra coisa em cima. Tá reagindo bem à medicação, Miguel tá reagindo bem à medicação, só que ele já teve uma parada cardíaca, já teve isso, já teve aquilo, e a gente não sabe se ele vai aguentar. Aí pronto. Aí depois disso, só foi terror, né, amor? Porque depois disso, a gente tive uma hemorragia, né? Aí tive hemorragia, mas foi contida. Com o abalo da notícia que eu senti, né? Mas depois veio outra enfermeira, uma das, né? Que eu falei pra vocês que Que tava. foi um anjo. Foi. Ela disse. Perguntou se eu tinha fé. Eu disse que tinha. Ela disse: reze, vamos rezar, que tudo vai dar certo. Já aconteceu situação assim, que com uma amiga minha, alguma coisa assim que ela tinha falado, que o filho dela tava nessa situação e conseguiu sair bem. Aí ela até falou assim, eu lá chorando, né, minha gente? Aí ela até falou assim, eu vou deixar você sozinha para que você reze e a gente reza junto. Aí ela saiu, ficou na porta do quarto, ela saiu, fechou a porta, ficou na porta do quarto e eu lá dentro, orando, rezando, enfim, e chorando. E ela lá do lado de fora. Depois ela entrou e eu vi que ela também estava chorando. Mas ela o tempo todo estava me dando palavras de conforto, dizendo que tudo ia ficar bem, que já tinha acontecido essas coisas, só que tudo ocorreu bem e que nada é maior do que Deus. Enfim, ficou me consolando, né, minha gente? Aí a gente ficava em distante, distante, ver Miguel, né? Eu cheguei a ver ele, minha gente, eu cheguei a pegar na mãozinha dele, no pezinho dele, só não podia pegar ele nos braços porque ele tava nos aparelhos. Aí eu não podia. Mas a gente ia o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo a gente ia lá olhar ele, né, amor? Uhum. Até que chegou o dia que ele pegou, foi transferido, né? Elas transferiram porque quiseram, porque ele tinha sim estrutura para continuar lá. Mas elas obrigaram o menino a ser transferido.
eu até peguei, né, amor? E falei com a doutora. Eu disse que tinha a possibilidade dele ficar lá. Porque já que ele estava reagindo ao medicamento, que estava conseguindo se estabilizar lá, estava ficando estável, poxa, embora tivesse do jeito que estava, mas ele estava se estabilizando. Estava indo no sim ou não. A gente estava com uma esperança. E tirar ele direto para uma viagem dessa já era tirar ele para a morte. Sendo que ela já tinha dito que ele não iria resistir à viagem, mesmo assim obrigou a fazer essa transferência. A gente sentiu, minha gente, como se eles, aliás, ela, né? Porque a culpa foi dela. A gente sentiu como se ela quisesse expulsar nosso filho dali, tirar a todo custo nosso filho daquele hospital, tirar de todo jeito, queria de todo jeito. E eu perguntando se não podia ficar, por que, minha gente? Se ele tivesse morrido lá, com elas tentando ajeitar, eu acho que a gente teria aceitado mais confortavelmente, a gente teria aceitado melhor. Mas a questão é que empurraram nosso filho para a morte. Empurraram para a morte. Isso não existe. O doutor também depois me disse, quando ele faleceu, que já tinha falado para ela, quando ela ligou para lá, que deixasse ele mais um pouco, que ele não tinha condições ainda de fazer uma viagem como essa, que deixasse, que não era para mandar. E ela, contra a indicação do doutor de Recife, é, entrou em contato com a ambulância de Caruaru, a UTI móvel, para ir buscar ele de todo jeito. Então, os dois se interligaram, Caruaru e Garanhuns, e fizeram a transportagem, né? Mesmo Recife dizendo que não era para levar, né? E assim foi. Tanto é, minha gente, que tipo assim, a ambulância de Recife não quis nem me buscar, né? Ela teve que entrar em contato com a de Caruaru. Ou seja, tipo assim, se o nosso filho estava reagindo à medicação, se ele tava, ele poderia até ter saído com vida, porque se ele estava reagindo à medicação e tudo certinho, e ela foi botar essa viagem, mesmo ela tendo dito para mim que seria uma viagem que ele poderia não resistir, ela ainda fez isso. Então foi aí que aconteceu que a caminho, né, ou até mesmo antes, acho que quando for trocado de um aparelho para outro, ele já tinha falecido. E enfim, aí chegaram lá no hospital e tudo mais. Enganaram o Mo o tempo todo na ambulância, dando falsas esperanças. Quando o Mo ia com ele pra lá, né? Eu fiquei na maternidade de Garanhuns e Mo teve que ir pra Recife porque o bebê não podia ficar só. Então eu fiquei sozinha lá na maternidade porque ele, como era meu acompanhante, ele teve que ir com o bebê. Aí, Aí, no caso, minha gente, quando a gente foi, aí teve a primeira vez que ele disse que ia amarrar a cama, que ia como é que chama? A, aparelho, a maca. a maca, né? Teve que amarrar para ela ficar mais segura, né? Mas eu acho que nessa hora já estava acontecendo alguma coisa e não quiseram me dizer, claro. Eles disse que ia amarrar, para ficar bem amarrada. Mas eu acho que não, né? Bom, saímos, ele ligou a sirene, a gente foi e antes de chegar em São Caetano, aconteceu a primeira parada, né? Aí foram para trás, foram para frente. Eu fiquei olhando pela janelinha, aquela janelinha que tem, pessoal, do motorista para trás. E eles agoniados lá. Teve o negócio de oxigênio que demoraram a ligar lá. E eu sei que foi uma bagunça danada, mas segundo eles, contornaram a situação, né? Continuamos indo. Quando foi da outra vez, que já deu outra parada mais para frente, fecharam a janela na minha cara. Não me deixaram ver meu filho. Não me deixaram ver o que estava acontecendo. Não me deixaram ver nada, né? E isso o motorista ia conversando comigo direto, né? Tentando tirar minha atenção, falando coisas sobre o filho dele, que já tinha acontecido essa mesma coisa com o filho dele. Até colocar o nome do mesmo filho, não sei se é, né? Pode ser que seja, pode ser que não, mas disse que era o mesmo nome. Mas aí é que tá, né? Eu acho que a pessoa tem que ter coração para uma coisa dessa e saber que quanto mais você engana, achando que está fazendo bem e não contar a verdade, nem omitir para a pessoa ficar calma, você está deixando a pessoa pior, porque quando ela for saber, o desespero é pior, né? E nisso, eles mandaram ele mais devagar, fomos quase que parando, né?
Isso também eu acho que foi para dar tempo de pegar e falar que a morte foi lá, né? Foi quase que parando. Então, para pegar e realmente colocar a culpa na viagem, o carro foi quase que parando. Tinham falado para eu e para Amor que o hospital que ele ia ser transferido ia ficar em Jaboatão dos Guararapes. Quando eu cheguei perto de Jaboatão, que eu perguntei ao motorista, ele disse que não, que era em Recife. Recife. Quando cheguei lá, disseram que tinham feito tudo, mas tinham salvado meu filho, que eu tinha visto lá e que meu filho estava salvo. Eu até liguei para na mesma hora e disse: conseguimos, salvamos nosso filho está bem, ele chegou com vida, né? Chegou aqui. Eu fiquei, nossa, eu não tenho explicação Ele para. mandou um áudio pra mim, minha gente. Amor, nosso filho chegou com vida, nosso filho conseguiu, a gente conseguiu. Aí eu, que bom. Aí depois, né, ele sumiu completamente. Eu mandava mensagem no WhatsApp, o Mo não respondia, porque assim, a única pessoa que poderia me dar informações de Miguel era o Mo. Mandava mensagem, eu ligava, eu mandava áudio, eu liguei pelo WhatsApp, eu liguei por chamada normal e nada de Mo me responder. Aí eu já senti um aperto no coração, de tem coisa errada. E se ele não me respondeu, se eu tô ligando e ele não tá falando nada, tem coisa errada. E assim eu passei quase 1 hora, ou foi quase 2 horas, sem me comunicar com o outro. Tanto é que eu fui lá no hospital que eu tava, na maternidade que eu tava, para falar com a assistente social, para ver se ela poderia ligar para alguém, né, do hospital lá de Recife, para me dar informação, porque eu não tava conseguindo falar com o Mo. Até nisso eles se recusaram. Então ele já sabia que o menino já tava morto, né? E se recusaram a pegar e a falar. Ela disse assim: o único que pode lhe dar a informação de lá é o acompanhante. Aí eu disse: sim, mas eu não estou conseguindo falar com ele. Não tem como vocês falar, não, porque com certeza, minha gente, toda assistente social de um hospital tem comunicação com outros hospitais. Então, provavelmente ela já estava sabendo. Tanto é que antes disso, mandaram 2 psicólogos dessa vez para falar comigo e tudo mais. Aí pronto. Aí depois não consegui falar com o Mo. Aí depois elas vieram me chamar e disse: olha, a médica quer falar com você. Aí me levaram lá para a salinha da assistente social e me deram a notícia que Miguel tinha morrido, que Miguel não tinha resistido, que ele tinha falecido, enfim. Aí pronto, aí começou todo o desespero, minha gente. Toda aquela esperança e tudo mais, começou o desespero. Aí pronto. Aí foi assim que, tipo, aconteceu. Aí, lá em Recife, né, Mo? Falaram pra Mo também que aí esse sumiço de Mo todo foi porque Mo já tinha levado o choque lá, né, de que o nosso filho já tinha morrido e ele não estava tendo reação para falar com ninguém, nem para me dar notícia, nem para falar comigo, nem tampouco para me dar a notícia que o menino tinha morrido. Mas até lá em Recife também a gente foi tratado, Mo foi tratado super mal, né, Mo? Assim, Foi, porque, pessoal, quando a gente colocou ele, que a enfermeira disse o seguinte, né? O senhor vai comigo, que aí o senhor vai ver onde é a sala e o senhor desce para baixo. Eu disse: tá certo. Aí fui, quando cheguei lá, ajudei eles e tal. Erraram a sala, voltaram e pegaram a outra. Fecharam as portas, aliás, estava aberto, estava olhando, queriam que eu sentasse. Eu disse: não, eu não posso ficar nem sequer em frente olhando. Fiquei, né, angustiado para frente e para trás olhando. Aí fecharam a porta na minha cara, para eu não olhar, né, para eu não ver nada. Fecharam a porta. Só que aí pela brechinha eu ainda conseguia ver, né, eles lá aperreados tudo em cima, mais de 10 médicos em cima dele, né. Aí, mas eu tive fé, né, eu disse: não, não vou colocar isso na cabeça não. Se ela disse que ele estava salvo, agora eu sei que ele já está mal assim, se eles estão ali é porque estão em cima fazendo o que pode. Eu vou descer, me acalmar Amor e pronto, e vou esperar, com fé, oxalá vai dar tudo certo. Desci lá para baixo, quando eu desci, né, quando eu desci lá para baixo, aí o médico que tinha ido na UTI móvel falou comigo: olha, o médico lá de cima quer falar com o senhor sobe, por favor. E isso, na mais frieza, não disse mais nada. Agradeci a ele, dei muito obrigado, disse que não ia poder pagar nunca o que ele fez por mim, né, salvando meu filho. E ele ficou calado.
já comecei a ver que tinha alguma coisa de errado. Mas fui. Aí, mas é o quê? Aí disse, ô doutor, meu filho tá bem. Eu sei que ele não tá tão bem, mas na medida do possível, do que aconteceu, dá pra. Ele tá estável, ele tá normal. Aí ele disse, não, ele tá. Ou seja, mentiu pra mim. Mentiu pra mim, na cara dura, dizendo que tá. Quando subi lá pra cima, que ele me deixou esperando o outro médico, quando o médico chegou, ele começou com os arrudeios, né? Dizendo, olha pai, a gente tinha, a médica falou pra cá, ligou pra cá, a gente disse que não tinha condições dele vir agora, que ele ficasse mais um pouco para se fortalecer e tudo mais. Nisso eu já estava entendendo o que estava acontecendo, mas eu não queria acreditar, né? Que a gente sempre tem esperança. E ele foi falando, digo, por favor, resumindo, o que aconteceu? Seu filho veio a óbito. Aí ali mesmo, né, no chão, o pessoal ali não queria mais ouvir nada, nem falar nada, enfim. Depois foi que o médico da UTI veio falar comigo, dizer que sentia muito, mas que eu tinha visto que ele tinha falado. Ou seja, um cínico, né? Um cínico. Um cínico. Porque depois de tudo que fez, mentir pra mim, ainda veio perguntar, querer que eu tirasse o peso da consciência dele para dizer que ele fez tudo que podia para ele não sentir peso. Foi um cínico. E eu chorando, pessoal, chorando e me acabando. E mais nada na minha mente, só tudo preto, enfim. A enfermeira me obrigou a ir fazer a ficha do meu filho. Eu tinha acabado de perder meu filho e a enfermeira queria que a todo custo descesse lá para baixo para a recepção para fazer a ficha de chegada dele. Ou seja, coração zero. Né? Não tive tempo de nada, nem de sentir dor. Eu não tive tempo, porque ela me obrigou a sair me arrastando para fazer. Aí eu disse, não tenho como fazer, para que você tá fazer o que. Mas fui, né? Saí sendo arrastado, fui. Quando cheguei na escada lá, para descer, para ir para recepção, a dor começou a apertar de novo. Um choro. Encostei assim, quase que cai na escada assim, que a vista escureceu, né? Ela me segurou e ela mandou me acalmar. E isso mandando eu me acalmar e me puxando para ir para. Ó, pessoal, sem um pingo de sentimento, tá entendendo? Fui, quando cheguei lá embaixo, ela disse, bora que eu vou levar, quando o senhor tem que fazer, quando você terminar, eu levo o senhor para assistente, não sei o quê. Eu digo, eu não quero nada. Ela disse, não, mas o senhor vai para assistente, não sei o quê. Aí quando deixou lá, disse, olha, eu tenho que voltar lá para cima. Quando o senhor for, ela leva a recepcionista. E aí, pessoal, que eu comecei a gritar de dor, comecei a chorar sem parar. Todo mundo olhando para mim, mas eu nem aí. Eu botando para fora mesmo o que eu tava sentindo. E todo mundo me olhando e eu todo esbagaçado mesmo, todo estrelhaçado ali. E aí veio o assistente social, aí me levou lá pra dentro. Aí me levou lá pra dentro. Quando me levou lá pra dentro, disse, olha, eu posso imaginar o que é que você tá sentindo. Aí foi que eu gritei mesmo, como é que você pode imaginar? Ninguém pode imaginar, só quem... Enfim, pessoal, eu extravasei mesmo, eu não aguentei. E não conseguia pensar em mais nada, em nada. Eu fiquei. Como é que fica uma pessoa, amor, quando daltônica, tu sabe como é que é perplexo? Eu fiquei estancado. Né? E aí não me veio mais nada na cabeça, eu fiquei. A ficha ainda não tinha caído. Aí pronto, minha gente. Aí depois de sair, meu teve que vir na funerária, né? Meu pai conseguiu entrar em contato com a funerária daqui, que a gente tem plano tudo. Aí conseguiu entrar em contato, resolveu tudo, né? Que foi meus pais que resolveram tudo assim, questão do velório e tudo mais. Resolveu tudo, conseguiu uma funerária de Recife pra cá, aí veio o corpo de Miguel, né? E veio o rapaz lá da funerária. Aí pronto, aí quando chegou, aconteceu o velório, né? Minha gente tá aqui. No outro dia a gente não aguentou ir
para o cemitério. Então, quem foi enterrar lá, Miguel, foi os meus pais, né? Foi toda a família, foi os meninos que frequentam aqui, né? Familiares e amigos, que a gente não conseguiu ir. E foi isso que aconteceu, minha gente, né? Tipo assim, a barbaridade a pessoa pegar e não ter voz ativa nas coisas públicas. Porque se eles tivessem feito uma cesariana no momento que eu tava lá, sem ter passagem, nosso filho estaria com a gente. Porque, tipo assim, não teria acontecido sofrimento fetal. As outras coisas que aconteceu com ele poderia ser contida, né? E foi isso que aconteceu. E isso com certeza já aconteceu com outros pais, né? Com certeza teve pais aí que passou pela mesma situação, né? E que deve estar passando nesse momento. Mas infelizmente assim é o Brasil, minha gente. É assim, as coisas do SUS é assim. É uma irresponsabilidade porque, tipo assim, não é com eles, não tem por que eles estar nem aí. Mas é claro que tem aqueles profissionais da saúde que trabalham e que dá o sangue, né? E se entrega por inteiro com amor ao que faz. Mas já tem outros que não. Então, esse foi o vídeo, só para vocês entenderem, tá certo? Achei e até o próximo.